Gente e Atitudes, com Carlos Bist. No Gente e Atitudes, o assunto de hoje é implantes dentários. Nosso convidado, o Dr. Salomão Osteto. Para a gente iniciar esse bate-papo, Dr. Salomão, há uma dúvida, uma pergunta, né? Muitas pessoas procuram o consultório que são mutilados, na verdade então, não possuem dentes ou possuem poucos dentes, mas vêm aqui com aquele objetivo de sair com um novo sorriso? Então hoje é comum ainda terem pessoas aí na faixa dos 40, 50 anos que são pessoas bem-sucedidas, né, profissionalmente, pessoalmente, em todos os aspectos da vida, mas não possuem dentes. As pessoas muitas vezes usam dentaduras e isso é uma realidade ainda hoje em dia. Tanto essas pessoas quanto as pessoas que apresentam todos os dentes extremamente danificados. Isso é uma realidade aqui do dia a dia do nosso consultório. Dentadura então é coisa do passado. Na verdade, hoje a implantodontia resolve. A implantodontia, né, a ciência dos implantes dentários, hoje ela é capaz de solucionar esses problemas. As pessoas não precisam mais usar as dentaduras, que na verdade são peças móveis, são próteses móveis de colocar e tirar e causam insegurança, podem cair da boca, dificilmente são esteticamente agradáveis. Então a implantodontia surgiu para isso, para que as pessoas não usem mais dentaduras e possam ter os dentes fixos. Qual é essa técnica? Existe uma técnica específica chamada All-on-4, em que a gente já utiliza há bastante tempo, uma técnica onde a gente recupera esses casos, né? A gente soluciona esses casos complexos em apenas 3 dias, utilizando um número reduzido de implantes. Para você ter uma ideia, hoje em dia a gente faz a instalação ou para a parte superior ou para a parte inferior, a gente faz a instalação de apenas 4 implantes. E sobre esses 4 implantes, a gente é capaz de instalar 12 dentes fixos. Então os tratamentos eles simplificaram muito nos últimos anos. Dr. Salomão, e qual é o primeiro passo para o paciente, para quem está nos assistindo, né? Iniciar o tratamento? O que ele deve fazer por primeiro? Ok, a consulta inicial, Carlos, a gente sempre diz que é a consulta mais importante de todas, porque é o primeiro contato, né, meu com o paciente, onde eu vou ouvi-lo, eu vou saber quais são as queixas, qual é a história pregressa, né, o que levou à perda de dentes, o que levou esse paciente a ter os dentes tão danificados ou não ter mais os dentes. E nessa primeira consulta, a gente solicita alguns exames, são radiografias e tomografias, que são exames odontológicos, né, feitos em clínicas especializadas de radiologia odontológica. Então esses exames eles são muito importantes para que a gente possa detectar exatamente que tipo de tratamento que a gente vai realizar no paciente. Então o paciente chega na primeira consulta, a gente conversa, solicita os exames e ele retorna. E aí a gente tem mais uma conversa ainda de 1 hora aproximadamente, explicando exatamente que tipo de tratamento que o paciente precisa, porque aí a gente já fez essa análise prévia desses exames, né, dessas radiografias e dessas tomografias, que são exames hoje imprescindíveis para quem quer fazer um tratamento com implantes. Bom, Dr. Salomão, logo depois de então feito o tratamento, vem essa questão estética, né? Essa aparência do sorriso e principalmente, até muitas vezes, a volta da autoestima. Isso é muito importante. A volta da autoestima realmente é o que a gente observa nos pacientes, porque às vezes os pacientes eles vêm buscar os dentes, mas os dentes, Carlos, eles fazem parte de um conjunto, então eles têm que entrar em harmonia com o rosto. Então é muito comum a gente mudar os dentes do paciente e haver uma mudança no rosto, que muitas vezes a gente nem sabe exatamente que mudança é essa. Geralmente o rosto fica um pouco mais alongado, muda o semblante realmente do paciente. E junto com isso, lógico, vem a autoestima, né? O paciente passa a agir com mais autoconfiança, se sente mais bonito, sorri mais, ou seja, junto com isso vem um conjunto de atitudes positivas aí que só beneficiam a qualidade de vida do paciente. Dr. Salomão, então feita essa avaliação, iniciando esse processo, há um grau de confiança entre o profissional dentista e o paciente. E muitas vezes esses pacientes, então, eles dão o seu depoimento, como a gente vai conferir no programa de hoje. Isso, a gente, felizmente, né, isso é muito normal, a gente acaba criando um vínculo com os pacientes e isso é muito importante, né, porque todo paciente que faz um tratamento é porque houve uma confiança mútua, principalmente quando ele vai fazer um tratamento ele se entrega, né, ele confiou no profissional. E como resultado, né, como o resultado estético muitas vezes é muito impactante, o paciente ele fica tão feliz que muitas vezes ele quer divulgar isso. E muitos pacientes fazem isso aqui no consultório através de depoimentos, como é o caso do meu paciente Mário Gonçalves. Eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer o Dr. Salomão Osteto, e a primeira consulta que eu tive com ele, ele transmitiu uma segurança muito grande. Então, eu me senti seguro, né?
porque eu estava precisando fazer um novo tratamento e quando falava para mim sobre implantes, eu ficava preocupado, ficava com medo. E conversando com o Dr. Salomão, ele me explicou direitinho e eu fui criando coragem e graças a Deus hoje, né, eu estou com os meus dentes novos, posso agora sorrir, né, uma coisa que eu não fazia há 30 anos atrás. Procure o Dr. Salomão, é um grande cirurgião, é uma pessoa que vai te dar uma atenção que você merece. Estou sorrindo à vontade agora. E você pode conferir um pouco mais dos tratamentos do Dr. Salomão Osteto acessando salomonosteto.com.br. Lá você vai conhecer todos os tratamentos, vai verificar mais depoimentos e ter mais informações de todas as técnicas. Salomão, isso no site, mas também nas redes sociais. Exatamente, a gente tem o nosso site, a gente sabe que hoje em dia qualquer paciente que busca um tratamento, o paciente ele vai para a internet primeiro, isso é uma prática comum, isso é muito legal. Então a gente tem o nosso site, onde a gente tem muitas entrevistas que a gente tem com os pacientes, a gente tem muitos depoimentos de pacientes que voluntariamente lá estão dando o seu depoimento, explicando, né, mostrando como foi o procedimento. E a gente tem também a nossa página no Facebook, que é o Meu Novo Sorriso, onde também a gente tem várias explicações, vários posts para manter os pacientes atualizados sobre essas técnicas e sobre esses procedimentos que a gente executa. E além disso tudo, pode agendar uma avaliação vindo aqui no consultório, na rua Alexandre Deller, esquina com Orestes Guimarães. Isso, a gente está aqui no centro da cidade e para quem quiser entrar em contato, o nosso telefone continua sendo o 3026 3676. A gente está à disposição das pessoas para fazer essas consultas iniciais, lembrando, né, que são consultas aí imprescindíveis para que a gente tenha o primeiro contato com o paciente e conheça a história de cada um deles. O Dr. Salomão é especialista, mestre e doutorando em implantodontia. E uma pergunta, uma curiosidade, Dr. Salomão, é com o passar do tempo, né, depois do tratamento sendo feito, o paciente chega a retornar, ele vem fazer uma manutenção, como é esse pós-realizado? Após a gente finalizar o tratamento, Carlos, que para esses casos totais, né, que a gente chama a técnica All-on-4, os pacientes que já usam dentaduras ou que apresentam todos os dentes danificados, esses casos que a gente finaliza em 3 dias, o paciente ele vai retornar ao consultório 5 meses depois. Na verdade, ele realiza o procedimento, nós finalizamos em 3 dias. Na semana seguinte, ele vem até o consultório para a gente fazer a retirada dos pontos e depois disso, ele vai retornar ao consultório apenas 5 meses depois. Óbvio que se houver alguma necessidade, ele vai nos ligar e nós vamos atendê-lo, mas geralmente ele vai voltar 5 meses depois de realizado o procedimento para que a gente faça algumas radiografias de avaliação, mas a partir disso o paciente aí está liberado, né? Ele recebeu alta porque ele vai ter condições de fazer a higiene e fazer a manutenção dos dentes sozinho, né? Então é um tratamento que depois de realizado o paciente tem bastante liberdade e não precisa ficar retornando ao consultório. E o consultório do Dr. Salomão Osteto está aqui no Centro Médico União, 4º andar. Para mais informações, ligue 3026 3676. Dr. Salomão, sempre é bom estar com você aqui no Gente Estudos, falando um pouco mais sobre implantes dentários. Você que sempre traz para a cidade de Joinville, para os seus pacientes, novidades e sempre está atualizado. Isso mesmo, já faz 18 anos que a gente está atuando com a odontologia, então o nosso foco sempre foi a implantodontia, os implantes dentários, então toda a busca que a gente tem, tanto de informações como de avanços tecnológicos, ele converge aí para a implantodontia, que realmente é o nosso dia a dia. Então a gente trabalha nessa área e as pessoas que precisarem de tratamento com os implantes dentários, a gente está aqui à disposição. Lembre-se, para mais informações sobre implante dentário, ligue 3026 3676. Obrigado pela companhia, até o próximo Gente Estudos. A gente se vê pela cidade de Joinville. Realização Carlos Bist Produção.